Olá pessoal, vamos retornar então aqui com as nossas propostas de ensino remoto emergencial, como incluir os alunos desconectados. Nessa aula, eu sou Benjamin Luiz Franklin, da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Ciência da Informação. Nessa aula nós vamos ver algumas questões sobre uma biblioteca emergencial, como nós vamos habilitar o acesso dos alunos desconectados à biblioteca. Vamos lá. Então, vamos lembrar então o nosso contexto, que é um contexto de pandemia, que a questão da inclusão digital ela se mostra, né, alguma coisa que já tinha antes, mas fica agora evidenciado, ela se evidencia, né, porque nós temos baixa conectividade, né. O Brasil ele tem uma dificuldade de interiorização da conectividade terrível, histórica, já tem uns 20 anos isso aí, e daí a gente pergunta como viabilizar o acesso à biblioteca nessas condições, certo? Muito bom. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contextualizar primeiro a biblioteca como irmã da civilização, né? Nós vamos apresentar as possibilidades da biblioteca contemporânea, no sentido de explicitar a sua vitalidade, tá? E nós vamos indicar algumas ações para a biblioteca emergencial. É isso que a gente vai fazer basicamente aqui, tá? Vamos lá. Para ficar no contexto que a gente já está falando, nós estamos falando desse aluno com esse tipo de conectividade aqui, esse perfil, tá? Ele é um perfil de aluno que vai poder ter um acesso assíncrono, tá, à escola, a partir de celulares 3G e computador menos, ou seja, ele tem um computador que ou não é muito bom ou não está sempre disponível para ele. Então, às vezes, a família precisa brigar com a família para ver quem é que tem o acesso ao computador, né? E ele pode telefonar, porque ele tem um celular, e ele pode navegar mais mal, tá? Ele não tem uma navegação incrível. Ele usa o WhatsApp, ele usa o e-mail e as questões de navegação, e os softwares de navegação. Então esse é o perfil que a gente está lidando aqui, tá? Para considerar como um aluno assíncrono que pode ser incluído por essas técnicas, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, lembrando que a questão da materialidade digital hoje, ela é hegemônica, né? Quer dizer, olha aqui o preço do custo de memória flash, que é o pendrivezinho aqui caindo. Ao mesmo tempo, o tamanho dos computadores vai ficando pequeno também, assim como o seu preço. Então, quer dizer, nós temos que aproveitar, isso já falei antes, né? Nós temos que aproveitar, criar vantagem, usar a nosso favor a questão de você ter uma materialidade digital que é hegemônica hoje, mesmo para quem está desconectado. Tá? Quer dizer, quem está desconectado, a chance dele ter um celular que já o coloca como um portador de um dispositivo é muito grande. Então a materialidade digital já pode ser aproveitada para ele também, né? Então é uma materialidade dominante. Muito bem. Vamos lembrar aqui que a biblioteca, né, aqui falando de forma geral, as instituições de memória, né, elas são uma parte fundamental na história do Ocidente. Aqui eu trouxe aqui essa figura do touro, né, para lembrar que ela é uma base da civilização, ou seja, toda ação histórica depende dos processos de memória, de ressignificação da memória e criação dos novos conhecimentos, né? Então, nesse sentido, não tem ciência sem as instituições de memória, né, os arquivos, os museus, as bibliotecas, né? Quer dizer, e essa instituição, que às vezes parece que muitos dizem, olha, está em crise. Não está. Por quê? Porque ela retorna para a gente, porque ela é co-irmã, vamos dizer assim, ela é um processo extensivo da própria civilização ocidental, que é baseada no acordo
acúmulo, na crítica, na transmissão e no processamento de novas informações. Já que a civilização ocidental, por assim dizer, vamos dizer que ela fez a opção pela escrita, né? Então, a acumulação dessa escrita, desse conhecimento, o processamento, a curadoria e a distribuição sempre foi um problema para o mundo ocidental. A gente não deixou a cultura ocidental de lado. Então esse problema retorna sempre para a gente. Como um bom problema ontológico, ele repete, ele volta para a gente, né? Ele sempre repete, ele sempre está lá de novo. Muito bem. Quando a gente fala, né, na ideia de memória baseada na escrita, significa que os objetos são representados. Já falei isso antes, então aqui eu só vou salientar que todo o processo de representação, né, ele retira a presença da coisa e coloca como um objeto, ou seja, é uma coisa que tem uma forma que vai ser colocada publicamente através de um mecanismo linguístico. Isso se torna representação, e sempre quando a gente trabalha com a representação, a partir dela que nós ganhamos uma economia, né? Então a economia é pensada como uma espécie de gestão da escassez, ou seja, só tem economia, o processo econômico de transação de objetos, de representações, se tem o conceito, uma espécie assim de elemento de escassez no jogo simbólico que nós estamos colocando no domínio da economia, né? Então a gente sempre vai operar com a escassez. Então sempre vai ter uma escassez de objetos. Eu fico sem a minha maçã, em troca você me dá dinheiro para eu ter essa maçã. Eu fico sem o meu livro porque eu troquei por dinheiro, quer dizer, sempre alguém ficou sem. Veja, a escassez então é que habilita os circuitos econômicos, tá? Veja, isso não é ruim não, isso cria um processo de troca, de acumulação, de ressignificação. Veja, e é isso que a questão da biblioteca sempre nos coloca, uma espécie de economia da representação e dos objetos. Você dá o livro, depois o livro tem que voltar para você, você tem que retornar o livro. Olha só, é um processo, é um circuito, né? Daí esse livro acabou, tem que comprar outro. Algumas pessoas se inscreveram, esse livro tem conceito de autor. Então a coisa vai se mudando dessa forma, tá? Isso é importante a gente ter em mente, tá? Para falar, inclusive, da biblioteca contemporânea. Vamos lá. Quando nós falamos, então, do problema do objeto e da escassez, nós falamos de dispositivos, de formas de soberania para permitir o circuito dos objetos e da escassez. Aqui, ó, eu dividi, pedagogicamente falando, em 3 tipos de dispositivos que são bem conhecidos nossos. Esse aqui seria um dispositivo clássico, né? Eu estou usando aqui a ideia do Foucault-Deleuze, né? Uma sociedade aqui clássica, né? A sociedade da soberania, onde você tem o exercício do poder diretamente vinculado à presença física do rei, né? Do monarca, daquele que exerce o poder, né? Então ele que pode decidir o que é o objeto válido e o objeto inválido, para dizer, olha, a partir da negação de que o objeto é verdadeiro e permitido, é que ele pode circular nos domínios do reino. Vamos dizer assim, né? Vou colocar de volta. Isso aí é uma longa conversa que daria muito tempo, mas aqui a gente está resumindo. Esse tipo de sociedade ele deu lugar à sociedade disciplinar, que Foucault tanto falou, né? Que é aquela ideia de que um processo formal, burocrático, ao alcance da compreensão de todos, vai regular o que é o objeto legítimo e o que é o objeto
o que é a cópia, no sentido degradado do termo, né? A cópia é meio ruinzinha, né? Mas você tem como dizer, a partir de uma formalidade, de uma lei abstrata, de uma burocracia, que essa sociedade regula o que é o objeto original e perfeito e aquilo que é a cópia, né? Então aqui na sociedade de soberania nós temos a obra de arte, aqui nós temos o começo dos objetos modernos, a ideia, né, de que o objeto circula a partir da sua sustentação dentro de uma lei formal, burocrática, que pode ser decidida a partir de uma sociedade disciplinar. A sociedade moderna, então as nossas instituições, elas são todas nessa linha aqui. Então, a biblioteca, a escola, o hospital, o manicômio, né? Quer dizer, são todas instituições piramidais que você tem um centro de poder que se difunde, se dissemina através de regras formais e burocráticas. Você tem o Papa, os bispos, os padres, os fiéis. Da mesma forma, na universidade você tem o reitor, os professores, o colegiado e os alunos. Na escola você tem o diretor, os professores, os alunos. Na família você tem o papai, mamãe, cachorro, gato, passarinho, e assim vai. Tá? Essa sociedade, então, é que a gente está transitando dela para a sociedade de controle, né? Tem um monte de nomes aí, né, que tem, mas aqui eu estou simplificando para dizer que a sociedade que ela perde a sua hierarquia para uma forma universal de representação. Ou seja, todo mundo é igual e tudo pode se tornar referenciável para o outro, sem a hierarquia. Né? Na sociedade hierarquizada, aqueles que estão numa hierarquia superior, eles estão em uma outra ordem de representação, enquanto na sociedade aqui a gente pode pensar a sociedade computacional, contemporânea, onde tudo pode ser representado da mesma forma, né? Uma espécie de democracia de massas, onde o superior, mesmo que ele tenha uma hierarquia, ele não quer dizer que ele é de uma outra natureza, ele está na mesma natureza, porém tem alguns atributos a mais que todos podem ter. Tá? O ponto a se destacar é que numa sociedade contemporânea altamente computacional, você tem que toda a representação é através de bits e bytes. Né? É computacional, vamos dizer assim. Isso inclui a ideia de que você pode ter, a partir de uma linguagem estruturalizante, computacional para todo mundo, você tem uma grande convergência operacional, que é o que a gente chama aqui, para ser mais claro, de grande fábrica. Está tudo na grande fábrica e olha só, os processos nano, biológicos e informacionais, eles se convertem num grande alfabeto que pensa, que é o pensamento computacional. A gente já falou isso, mas é importante a gente entender isso. Tá? Então nós temos uma grande convergência num grande sistema de produção de valor que é essa rede toda. Né? Notem que a gente nunca teve também com tanto controle, uma vez que os processos são conectados, os processos de produção de valor são todos conectados dentro da mesma linguagem, né? E que pode ser pensado até como uma língua franca, né? Uma língua franca de comunicação com outras áreas, com outras disciplinas. Né? Aquilo que estava separado na modernidade ganha todo um aspecto computacional. Isso aí tem seus perigos de você ter sistemas monocráticos, ditatoriais incríveis, hein? Isso é para outro, né? Para outro local, mas a gente corre o risco total de concentração de poder a partir desse grande sistema de produção, de significação, e que é a grande fábrica. Ok? Vamos lá. Tá. Muito bem. Falando um pouquinho então do objeto digital, por que essa
Por que você tem esse grande processo de concentração? Porque nos objetos digitais você tem toda o objeto, no final das contas, ele vira um conjunto de bits que é formalizado a partir da mesma máquina universal, que vai produzir uma hierarquia de conceitos na sua parte conceitual, mas ela é, no final das contas, tratável maquinicamente, computacionalmente do mesmo jeito. Tá? Muito bem. A questão dessa grande fábrica é que os processos de produção de escassez, eles mudam também. Porque uma vez que o objeto digital ele pode ser completamente replicável, sem que exista uma diferença entre o original e a cópia, né, você tem um problema de mudança ontológica do objeto. Quer dizer, antes você tinha a cópia, mas a cópia era uma degeneração do original. Aí você falava, isso aí tem uma diferença. A Mona Lisa está lá, ela tem a aura dela, e se você copia, não é mais a Mona Lisa. Agora você tem um objeto digital e copia, não tem diferença. Você pode colocar metadados depois para dizer, olha, tem uma diferença, mas você tem que fazer isso artificialmente, você tem que fazer isso a posteriori e para além da natureza do objeto digital. Então, quer dizer, conforme as obras do espírito elas se materializem, se cristalizem no objeto digital, o que se plasma? Você tem que criar sistemas de produção da escassez para que haja um sistema econômico. Meu cachorro passa. Então, você tem que colocar artificialmente a escassez no jogo do circuito para que haja um modelo econômico. Então você tem que ter escassez ainda. Tá? Então, olha só, conforme o objeto digital ele foi transitando, o objeto digital foi se tornando, por exemplo, uma questão fundamental na indústria de software, que aconteceu há 40 anos atrás, nos anos 80, eu estava lá, eu vi, o que aconteceu? O processo antes, você fala assim, olha, esse objeto digital é meu e eu controlo. Então você fez um programa de computador, você controlava ele tentando colocar chaves, senhas. Depois você colocou o copyright, né, as leis de copyright que a lei de copyright já vinha, né, na modernidade, controlando as obras do espírito, para dizer assim, isso é verdadeiro, isso é o falso, assim você tem um circuito econômico em torno disso. Para o software, como ele não tinha, você copia um programa, é tudo bits e bytes do mesmo jeito, então a cópia vai sair igual. Então você perde a possibilidade de distinção entre o original e a cópia, e a produção da escassez fica em jogo. Então o que acontece? Você utiliza os direitos de cópia para garantir o sistema econômico. Tá? Isso aconteceu então a partir como a indústria de software começou a tratar isso aí. Ela teve uma dissidência a partir do software livre e do software open source. Quer dizer, você pode copiar à vontade o software open source, que a escassez ela não estará mais no objeto, mas nos serviços prestados. Então, um outro tipo de economia se estabeleceu não a partir da escassez do objeto, mas a partir da escassez dos serviços sistêmicos que os objetos digitais prestavam. Isso aconteceu também, isso lá nos anos 80 começou. No começo dos anos 2000, então, como esse modelo de
de produção, ele começou a se tornar viável, quer dizer, olha, você coloca a escassez do objeto, da coisa, para o serviço. O paradigma disso aí é a produção do Linux, que é o sistema operacional gratuito. Quer dizer, em vez de você ficar vendendo software, que é o objeto, você começa a vender serviços de software. Então, isso é um jeito de você operar os objetos a partir da materialidade digital, mas incluí-la num circuito econômico baseado na escassez. Quer dizer, a escassez continua, só que ela foi mudada de registro. E é assim que aconteceu, por exemplo, também conforme o objeto digital, ele ganhou, antes era só software, depois virou os bens do espírito. Por exemplo, música, filmes, literatura, o livro. Quer dizer, a materialidade digital ela foi comendo todo mundo, né? Todo mundo foi sendo incluído nela. Daí a questão da materialidade digital ela foi sendo absorvida também, assimilada em novos processos econômicos. O que falaram? O que isso gerou? Gerou nos anos 2000 o Creative Commons, que são formas de adaptar a criar uma segurança jurídica, um dispositivo jurídico compatível com o objeto na materialidade digital. Certo? Isso também, quer dizer, seguindo o exemplo do software livre, isso pegou também. Então você tem os bens do espírito hoje sendo licenciados em Creative Commons e isso viabiliza então a distribuição de objetos digitais que são liberados de transitarem na internet. Ok? Por que eles são liberados? Veja, a escassez não acabou. Para gerar um circuito econômico viável, ainda precisa da escassez. Mas a escassez sai do registro do objeto e vai para os serviços oferecidos de entorno a esses objetos, esse conjunto de objetos que é a ideia de tecnologia. Enfim, já falei disso. Aonde eu quero chegar? Onde que é importante chegar nisso aí? Uma vez que a materialidade digital se torna hegemônica, você tem a produção do seu entorno como a produção de escassez necessária ao circuito econômico. Então você tem a nuvem, por exemplo. Como que você vai digitalizar tudo e continuar com as funções da biblioteca, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, que é de armazenar, de processar e de distribuir, que são as funções da cibernética, né, disso aí. Como é que você vai criar essas funções de controle dos objetos? A partir dos serviços. Esses serviços, eles acabam ficando mais caros, porque você precisa de vamos dizer assim, um conjunto de profissionais com diferentes letramentos para dar conta desses objetos. Então, a biblioteca digital, ela fica mais cara, porque tem mais gente de diferentes setores que precisam trabalhar nela. Então, não é só mais o bibliotecário e o marceneiro. É o bibliotecário, é o cara de banco de dados, é o cara de redes, é o cara de internet. Isso aí deixa tudo mais caro. Mesma coisa, então, para lidar com o museu, né, com as instituições de memória. Ou seja, o que é isso? Começa a ficar mais caro. Então, o que você começa a ter uma espécie assim de terceirização desse serviço, que são as nuvens, que é o cloud computing. Então o que acontece? O cloud computing o que é? São grandes conglomerados de tecnologia que oferecem os serviços que você teria na sua casa, que teria que colocar na sua empresa, na sua instituição, para a nuvem. A nuvem vai cuidar disso. Tá? Só que quando ela faz isso, você entrega a soberania que você tem
dos seus objetos para a nuvem. Então você está sujeito ao sistema de soberania dos serviços da nuvem que você contratou. Então você tem uma perda de soberania dos seus dados quando você usa a nuvem. Então, veja só, olha o dilema que a gente está. Conforme a gente conforme as instituições de memória fiquem mais caras, porque para você gerir os objetos digitais é mais caro, você perde a soberania dos seus dados usando a nuvem. Tá? Usar a nuvem agora é inevitável. Então quer dizer que vai ter um grande processo, daí vão chamar de colonização, de expropriação. Isso aí vai ser discutido, vai ser muito discutido, né? Mas a gente precisa ter em mente que as instituições de memória todas vão ficar mais caras porque vão ficar mais complexas de serem geridas. Okay? Muito bem. Então, quando nós deslocamos a escassez do objeto para o serviço, quer dizer, então você tinha um objeto na sociedade de soberania que ficou formalmente regulado na sociedade disciplinar e que ficou então tecnicamente regulado na sociedade de controle. Tá? Você tem um deslocamento da escassez que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a escassez ela sai do objeto e vai para os serviços de gestão do objeto. Tá certo? Isso nos coloca na questão que deve ser explicitada de que não há crise na biblioteca. A biblioteca ela só vai retornar e o que aparece como crise da biblioteca é uma crise dos dispositivos que controlam a circulação dos objetos da biblioteca. Isso não é a primeira vez que isso acontece. Ela, quando passou do papiro para o pergaminho, do pergaminho para os caracteres móveis da imprensa, também teve grandes diferenças e mudanças nos próprios dispositivos da instituição de memória. Quer dizer, não é a primeira vez, não vai ser a última, e é por isso que a questão da biblioteca, da instituição de memória, ela retorna, porque ela é um problema constitutivo da sociedade ocidental. Para tentar explicitar isso, o que eu fiz? Eu deixei claro aqui, eu fiz uma pesquisa de que os livros estão sendo digitalizados e disponibilizados em redes na Deep Web. Né? O que é a Deep Web? Aquela rede que não é pública, mas que começa a se tornar cada vez mais importante, porque a biblioteca começa a querer retornar, tá, a partir desses dispositivos, a partir dessas redes clandestinas. Tá? Por quê? Porque ela é um problema ontológico dentro de uma economia digital. Então ela retorna. Tá? Isso aí, o que eu quis tornar explícito é mais do que demonstrar, eu quis mostrar mesmo, porque algumas coisas que envolvem que são tão complexas, elas vão ser mostradas e não demonstradas, né? Como diz o pessoal da filosofia dos valores. Né? Muito bem. Então, aqui eu estou mostrando que com o tempo, conforme a internet foi se popularizando e ganhando velocidade, até 2012 para 2013, olha só, você tem um aumento também do acervo dessas bibliotecas. Tá? Então isso mostra que a biblioteca quer retornar, ela quer continuar fazendo parte, só que agora em uma outra materialidade. Okay? Então, é a hora então da gente entender a materialidade digital aplicada aos objetos que se tornaram os livros. E para isso eu chamei o resultado então dessa pesquisa como a biblioteca anônima.
que é uma iniciativa que pretende contribuir para a construção de uma rede alternativa de bibliotecas colaborativas na Deep Web, promovida pelo trabalho voluntário da sociedade civil. Quer dizer, é a sociedade que está fazendo isso aí. Tá? Não é o Benjamin com seus olhos cor de mel que quer. Não, a sociedade está fazendo. Então, as leis, elas devem servir aos costumes da sociedade. Não é, então, os iluminados que têm controle do Estado e que devem impingir o conjunto de leis para governar a sociedade. É o contrário, pessoal. É a sociedade que diz como é que as coisas vão funcionar. Então, para evidenciar isso, eu fiz o buscador da Biblioteca Anônima, que é um resultado, é uma compilação, uma análise dos títulos do acervo, que eu coloquei disponibilizado para consulta. Claro que eu não coloquei os livros, que não pode, né? Mas eu coloquei os títulos dos arquivos. E eu quero mostrar para vocês, então, para evidenciar que a sociedade já está querendo transitar os livros com a soberania do objeto digital. É isso que ela quer. Tá? Então ela já está fazendo isso. Aqui eu cliquei naquele link ali, tá? Que é precog.com/BA-DW2020, tá? Que é um local que eu coloquei só, que é o meu site, né? Que eu coloco algumas coisas lá para quando eu quero mostrar. Muito bem, demora um pouquinho aqui, está lendo, pode demorar um pouquinho para vocês também. Tá? Lá deve estar chegando aqui. O ponto fundamental, então, ó, é que vocês podem ver, você tem aí mais de 20 mil livros digitalizados, onde eu só peguei o título só para a gente ter uma olhada, mas só para mostrar o potencial do livro digitalizado, tá? Então, sei lá, vou perguntar aqui, sei lá, história. Tem um botãozinho aqui, ele colocou história, tá? Ist só para colocar historiador, história, historiografia, tá? Então, ó, tem 2.130 registros que contém isso aí. Se eu pedir alguma coisa diferente, do tipo história do Brasil, Brasil, tá? Já vai modificar e eu vou ter só 261 registros, né? Tá bom já. Muito bem. Se eu pedir alguma coisa que tenha ciência, clicar no botãozinho da ciência aqui, já mudou e eu tenho aqui 391 registros. O ponto que eu quero destacar, tá, é que olha, mostrar a potencialidade dessas redes da biblioteca que quer participar da sociedade atual, só que a partir da materialidade contemporânea. E daí você tem um conjunto de leis feitas pela sociedade moderna, disciplinar, que tem que lidar, que querem dizer como é que o mundo contemporâneo quer funcionar. E daí não vai rolar, né, pessoal? Muito bem. Daí você tem uma grande possibilidade que não se realiza, ou quer se realizar e não pode, porque você tem leis antigas, num mundo antigo querendo legislar o novo mundo. Não dá, né? Muito bem. Então, fazendo aquelas contas ali, uma biblioteca emergencial, quer dizer, onde você coloca livros digitais, você coloca os 2.000 livros digitalizados em 20 GB, você pode ter ela por R$500, mais ou menos, a partir de um pendrive de 256 GB. A condição para isso acontecer é você flexibilizar a lei de direitos autorais, permitindo a cópia de livros digitais em caráter emergencial e não comercial. Ou você pode pegar os livros que já estão em Creative Commons e fazer como eu coloquei lá no projeto da Biblioteca Comum. Tá? Eu coloquei isso em outros vídeos, mas eu deixo o linkzinho, vocês já devem ter. Né? Então, a questão, o que eu quero deixar evidenciado aqui é que existe condição de incluir quem não está incluído. Basta a gente ter o amor pelo conhecimento suficiente para fazer isso acontecer. E que também os professores devem criar suas próprias bibliotecas emergenciais.
para lidar com um contexto de pandemia onde os alunos não têm acesso material à biblioteca. A biblioteca, então, pode ir digitalmente a eles, mesmo aos alunos desconectados. Ok? Isso é muito importante e eu queria evidenciar isso e tornar isso alguma coisa que pode ser pensado por cada departamento, cada professor, de um jeito particular. Eu deixo então algumas referências aqui, que vão dar outras, são principalmente 2 textos aqui que eu já publiquei, e que liberam mais referências ainda para essa discussão, que dão mais ou menos um suporte formal a essa discussão. Ok, pessoal? É isso aí então, e eu espero que essa discussão sirva para esse momento, tá bom? Beleza, pessoal. Tchau, tchau.